Ela tinha apenas 9 anos e era conhecida por ser uma menina doce, muito educada, e ela confiava facilmente nas pessoas. Naquele dia, ela saiu para vender chocolates próximo da sua casa, algo completamente normal, e era para ela ter voltado pouco tempo depois, só que ela nunca mais voltou. No começo, a família achou que de repente ela pudesse ter se distraído e ido brincar com alguma amiga, ou simplesmente demorado mais do que o esperado. Só que as horas começaram a passar e o medo começou a aparecer. A cidade inteira então começou a procurar pela menina. Cartazes, buscas, muito desespero. Até que dias depois eles acabaram encontrando algo que mudaria tudo. E o mais perturbador, as evidências apontavam para alguém que deveria proteger as crianças. Um caso que chocou os Estados Unidos e gerou teorias por décadas. E até hoje deixa uma pergunta inquietante. Será que o verdadeiro culpado esteve muito mais perto do que todos imaginavam? Esse é o difícil acreditar. E hoje você vai conhecer o caso de Kendi Rogers, uma menina de apenas 9 anos que desapareceu em plena luz do dia, em um bairro onde ninguém acreditava que algo assim poderia acontecer. Só que quanto mais a investigação ela avançava, mais surgiam dúvidas perturbadoras e suspeitas que até hoje dividem muitas opiniões. A Kendi, ela vivia com a mãe, sua avó e o avô em uma pequena casa no bairro Oeste Central em Spokane. Seu pai, um policial militar, ele havia morrido em um acidente quando ela ainda era um bebê. Mesmo assim, a Kendi era uma criança alegre, esperta e muito querida. Ela era membro das Campfire Girls, uma organização juvenil semelhante às escoteiras. Ela amava as atividades em grupo, os passeios e, principalmente, as vendas de chocolate que ajudavam a financiar os projetos de equipe. Naquela sexta-feira, ela saiu de casa por volta das 16 horas com sua caixa de doces e a missão de bater de porta em porta pelos arredores de sua casa. Quando o sol começou a se pôr, a Kendi ela não voltou. A mãe dela ficou inquieta, mas tentou não entrar em pânico. Talvez a filha estivesse em alguma casa mais distante. Talvez tivesse perdido a noção do tempo. Mas o tempo passou e nada. A família saiu procurando pela vizinhança, chamando os vizinhos e depois, finalmente, a polícia. E o que começou com uma busca comum acabou se transformando em uma operação de emergência. Era como se a garotinha ela tivesse desaparecido no ar. No dia seguinte, as buscas então elas acabaram se intensificando. Soldados foram chamados, cães farejadores, helicópteros começaram a sobrevoar a região. Cerca de 1.200 pessoas acabaram participando da operação. Durante dias, florestas foram vasculhadas, lagos revistados, trilhas refaziam os possíveis passos da menina. Mas então aconteceu o impensável. Um dos helicópteros que ajudava nas buscas acabou caindo. 3 militares morreram na hora. 3 vidas, perdidas durante a tentativa de salvar uma criança. 13 dias depois do desaparecimento, 2 soldados do exército que ainda ajudavam nas buscas acabaram encontrando um objeto estranho entre as folhas. Era uma parte de roupa, um pedaço do uniforme da Campfire Girls. Logo, eles acabaram encontrando um corpo. E esse corpo era, sim, da Kendi, que estava parcialmente despida, com as mãos amarradas atrás das costas e sinais claros de violência. Ela tinha sido estuprada e estrangulada com a própria blusa. O local era a poucos quilômetros de sua casa, mas havia sido escondido de maneira cruel. Nas décadas que se seguiram, a polícia acabou investigando dezenas de suspeitos. Um homem chegou a confessar, mas a história não se sustentou. Era uma confissão falsa, desesperada, de um delinquente mental. A tecnologia da época era limitada, sem câmeras, sem testes confiáveis de DNA e com poucas testemunhas. O caso de Kendi Rogers foi arquivado, mas nunca
foi esquecido. Nos anos 2000, a polícia acabou decidindo reabrir esse caso. Restos de material biológico foram retirados do corpo de Candy e analisados. Era uma chance única. Por muitos anos, o DNA não bateu com ninguém no Banco Nacional. Mas, em 2021, uma nova ferramenta mudou tudo: a genealogia forense. Usando árvores genealógicas e cruzamentos genéticos, os peritos chegaram a uma família. E então veio a um nome: John Ray Hoff, soldado, morador de Spokane na época do crime, e vocês não vão acreditar, mas ele havia morrido em 1970. O corpo então de Roth foi exumado. O DNA comparado ao material coletado de Candy. Bateu, era ele. John Ray Hoff já havia sido condenado por um estupro anterior, mas conseguiu liberdade antes do assassinato de Candy. Ele cometeu o crime e morreu anos depois, aparentemente por suicídio. A história de Candy Rogers ficou sem respostas por mais de meio século. Graças à ciência e à persistência de investigadores, a verdade finalmente veio à tona. Ela só queria vender chocolate e acabou sendo vítima de um monstro. Essa história é mais uma prova de que a justiça ela pode até demorar, mas às vezes ela chega. E se esse caso ele te impactou tanto quanto a mim, não esquece de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo. E se inscreve aqui no nosso canal no Difícil Acreditar, onde toda semana a gente revela os crimes mais sombrios da história. Nos vemos no próximo mistério.